Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal, né? E eu quero falar a respeito da casa de Deus, né? Falar um pouquinho sobre a casa de Deus. Bora lá pro vídeo então. Hoje eu quero falar sobre a casa de Deus, né? Que esse é um conhecimento que muitos ainda, né, não entenderam o que é a casa de Deus, né? Não compreenderam pela sua expansão de consciência, né? Mas isso aí, cada um tem o seu nível, né, espiritual. Cada um tem o seu crescimento, então não é para se apavorar, né? Não é para ficar assustado com a explicação, porque a gente vai entrar num assunto mais elevado, né, com mais ciência, com mais sabedoria, né, com mais ensinamento de Cristo. Então, destrinchando o projeto, né? Então nós vamos compreender um pouquinho o que é a casa de Deus, né? Que muitos entendem casa de Deus de uma forma diferente, né? Ou de outro jeito, ou de outra maneira, conforme, né, o seu crescimento, sua consciência. Mas para isso, para mim chegar nesse ponto, eu tenho que explicar uma situação para que as pessoas possam entender o que eu estou falando, né? Porque Cristo veio, falou a palavra e muitos não entenderam, né, por falta de conhecimento. Mas então nós temos que mastigar, muito bem mastigado a palavra, para que todos possam chegar ao entendimento do que está sendo falado, né? O máximo aproveitamento da palavra de Deus. Então, vou falar um pouquinho do começo, né? O que aconteceu, né? O que trouxe esse tema casa de Deus, né? Esse sistema religioso, sistema de crença, né? Então, aconteceu que o povo, no passado, eles tinham que seguir alguém. Eles tinham que ter alguém para eles seguirem, né? Então, lá no começo, ele seguiu a Moisés, né? Que era o profeta da época, né? Então, o povo não sabia andar sozinho, com as próprias pernas, não tinha expansão de consciência, não tinha conhecimento sobre a divindade, sobre Deus, eles eram bastante ignorantes nessa parte, né? Não tinham esse conhecimento todo. Então, Moisés era um líder mais elevado, né? Tinha mais sabedoria, era mais espiritual e recebeu, né, também ajuda, né, da espiritualidade, a ajuda de Deus, né, vamos dizer assim, para fazer um grande trabalho, uma grande missão, né? E Moisés, o que fez? Ele não poderia pregar de uma maneira diferente para o povo, porque o conhecimento do povo era muito baixo, né? Não tinha aquela luz toda, aquela iluminação toda, né, na sua mente. Então Moisés tinha que fazer do melhor jeito que ele pudesse fazer para que o povo pudesse andar no caminho e aceitar assim a palavra de Deus, aceitar a espiritualidade, né? Mas Moisés sofreu por isso, passou trabalho, né? Ele botou no seu coração um propósito assim de sofrer para ajudar, passar trabalho para ajudar, porque ele teve que, né, se limitar, reduzir, né, sua energia para poder passar para aqueles mais desentendidos, né, que não tinham muita espiritualidade. E o que aconteceu? Moisés, quando recebeu a espiritualidade, o chamado do Todo-Poderoso, né, do Deus único, né, ele recebeu e entendeu o chamado do todo, né? No começo até ele ficou com um pouquinho de dúvida, né? Bah, mas eu fazer essa obra é muito importante para mim, é muita responsabilidade. Então Moisés ficou meio, né, com aquela dúvida um pouquinho. Mas depois, né, Deus foi conversando com ele e foi entendendo o que era para ser feito, e que ele podia fazer, né? Que ele tinha que acreditar nele, né? Mas aí Moisés foi e compreendeu. Mas o povo é outra coisa, né? O povo vivia, né, nas suas crendices, né? No seu sistema religioso, eles adoravam vários deuses, né, que tinha na época ali, acontecia, né, muito dessas coisas, e Moisés, quando ele foi ao monte, né, falar com Deus, receber os mandamentos, né, a ajuda de Deus, que Deus ajudava Moisés,
falava com ele para fazer as coisas certinho, para ajudar o povo. Então Moisés, recebendo isso, o que aconteceu com o povo, né? O povo de Moisés que tinha sido tirado da terra do Egito, né? Que primeiro Deus fez toda aquela obra, né? Enviou Moisés ao Egito, tirou da escravidão o povo, né? Fez o povo entender que Deus tinha uma terra prometida para o povo, né? Tinha algo melhor. Escaparam das mãos do exército do Egito e atravessaram o mar, estavam no deserto. Então Moisés recebeu, né? Aquela ajuda de Deus, aqueles mandamentos, e aconteceu com o povo. O que aconteceu? Pela falta de conhecimento, né? Pela falta de sabedoria. Muitos pecam, cometem pecado, cometem erros por não conhecer as escrituras, né? Muitos cometem deslizes, infrações graves por não ter conhecimento. Então, aquele povo era daquela época, era natural que aquele povo entendesse daquela maneira. Eles não tinham crescimento. Então aconteceu que quando Moisés recebeu, né, a voz de Deus, do eu sou, né, o povo se espantou com isso, né, o povo se assustou, né, na verdade o povo até fugiu, muitos foram parar muito longe, diz que correram quilômetros, né, porque se assustaram, eles não queriam ouvir a voz de Deus porque a sua consciência, né, sua expansão de consciência era muito pequena. Então, não, de maneira nenhuma o povo, né, já clamou. Não queremos ouvir Deus. Então o povo não quis, né, não, de maneira nenhuma vamos ouvir Deus falar com nós. Mas então queremos que Deus fale com Moisés e Moisés fala com nós. Que aí nós vamos poder entender melhor, que daí Moisés falando com nós, aí nós vamos compreender o que Moisés vai falar com nós, porque nós não queremos ouvir Deus porque temos medo de Deus, né? Não queremos se aproximar de Deus que podemos, né, sofrer consequências, né? Eles tinham essa mentalidade, né? Eles tinham essa espiritualidade, né? Então, não porque Deus não pudesse fazer de outra maneira, podia, só que daí estaria atropelando, né? Estaria colocando, né, digamos assim, apressando as coisas, né, com um povo que não conseguia receber. Não adianta eu querer forçar o conhecimento, né, para um ignorante. Então, o que não tem entendimento, Deus pensa assim, né? Deus é o nosso mestre, Deus é a sabedoria, é a consciência inteligente, mas Deus ele não atropela, né, o nosso conhecimento. Deus ele pensa como um professor, como um instrutor. Então eu vou ter que começar com este povo na primeira série, né? É isso que eu tenho que fazer. Então entra na escola na primeira série e começa a estudar, vai para a segunda, terceira, quarta, quinta e vai crescendo. E Deus tem essa paciência, né? Deus tem esse amor, essa bondade toda de ensinar, tem prazer, né, de ensinar as pessoas. Mas por que Deus não pode atropelar? Porque a pessoa daí não vai entender nada, vai entrar em parafuso, vai ficar pirado, vai enlouquecer, vai se fanatizar e aí piorou a coisa, aí se perdeu de vez. Então, para que não se perca ninguém, Deus trabalha com paciência. Então, nós vamos colocando devagar o ensinamento. Primeiro falamos por parábolas, né, por ilustrações, falamos muitas vezes de metáforas, de projeto, né? Então muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, mas Deus falou, mas eu não entendi nada do que Deus falou. Claro que ele não entendeu o que estava por trás da palavra de Deus. Que a palavra de Deus não é simplesmente uma escritura, não é simplesmente uma palavra. É uma ciência toda atrás dessa palavra. É um projeto todo. É como diz, é a planta do ouro perdido que a gente tem que achar, né? Então, é um projeto do ouro. Mas, então, Deus trabalha dessa forma porque Deus é inteligente, né? Deus é a sabedoria. Então, trabalhou na vida do povo dessa forma naquela época que tinha que trabalhar desse jeito. Porque Moisés, né, se surpreendeu com essa ação do povo, né? Mas o povo foge de Deus, não quer Deus, que negócio é esse, né? Então Moisés ficou preocupado com isso, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele disse, não, Moisés, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. O povo não tem essa consciência de expansão, né?
não tem essa expansão, né, de espiritualidade, de conhecimento, a natureza deles ainda está na ignorância. Mas está tudo certo, vamos fazer assim então para que o povo entenda. Então Deus concordou que falava com Moisés e concordou que Moisés falasse com o povo. O povo quis assim e Deus aceitou assim, concordou com isso, né, que fosse feito assim por causa da fraqueza de coração, né, da dureza de coração, da ignorância, da falta de conhecimento, né, da falta de crescimento. Mas Deus tinha que trabalhar, tinha que resolver aquela situação. Então o povo, no primeiro impacto, fugiu, né? Nós não queremos ver a face de Deus de maneira nenhuma, né? Correram, né? Tinham medo. Mas Moisés então fez assim, concordou com Deus, falou com Deus, Deus concordou com Moisés, tu seja então, para essa gente tu seja o líder, né? Tu seja o profeta, tu seja o guia deles, seja o mentor, o mestre, e tu passará o ensinamento para este povo, para que possa este povo pelo menos caminhar, sobreviver, né? Porque senão vai ser um desperdício total, né? Então aí nós entendemos que cada época, cada povo, cada sabedoria, né? Cada entendimento, isso vai crescendo ao longo dos tempos, né? Vai melhorando, o povo vai entendendo. Mas lá aconteceu assim, e aí veio essa maneira, né? Essa fórmula de religião, de crença, de crendice, né? Eu tenho que seguir a Moisés, porque Moisés é o profeta que fala com Deus. Então, até aí tá tudo bem, tudo certo. Então, no tamanho da sua sabedoria, estão fazendo de acordo com o seu crescimento, né? Não estão atropelando, né, as coisas na frente. E estava tudo bem, até que Moisés, né, foi o que construiu o primeiro templo de Deus, né? Então, aí veio, né, essa crença, né, essa crendice do sistema religioso, né? Então Moisés teve que fazer assim. Não era que seria o certo fazer assim, mas teria que fazer assim por causa do povo ignorante que estava atrasado, né? Então vão construir um templo para Deus habitar e o povo ir no templo e falar com Deus, né? Ser abençoado por Deus, receber os perdão, né? Confessar seus pecados, essas coisas todas. Então tinha toda aquela espiritualidade religiosa, aquela crendice toda, tem que ir na casa de Deus, né? Aí veio a história da casa de Deus, né? Aí criou-se a casa de Deus. Então, Deus precisaria de uma casa? Não, Deus não precisaria de uma casa. Mas por causa da nossa fraqueza, do homem, da nossa ignorância, da nossa falta de crescimento, teve que ser feito daquela maneira para que eles entendessem, para que funcionasse. Então, Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Está escrito. Então, Deus não habita em casa feita por homem, né? Mas Deus não precisa de uma casa, Deus não precisa de um templo, né? Depois nós vamos chegar aonde a casa de Deus realmente é e que Deus habita. Mas Moisés fez o primeiro templo para que o povo adorasse a Deus no templo. Então, vamos lá na igreja, vamos lá no templo e adoramos a Deus. Fizemos a nossa parte, não precisamos falar com Deus, o povo tinha medo de se aproximar, até eles crescerem espiritualmente, entender que Deus, né, era bom, era amor, era bondade, era salvação. Mas até eles perder aquele medo, né, Moisés teve que trabalhar muito em cima disso. Então, Moisés trabalhou, instruiu o povo. Aconteceu que Moisés explicou todas as coisas. Vocês tem um templo para adorar a Deus, né? Vocês adoram somente um, não pode, né, seguir a outro Deus. Deu toda a explicação, mas mesmo assim, com toda a explicação de Moisés, uma explicação detalhada, mastigada, Moisés suou a camisa, vamos dizer assim, na nossa expressão, né? Suou, né, a sua túnica, né, que era na época lá que usavam túnica, né? Suou, né? Teve suor, trabalhou muito sobre isso, para que o povo, né, ficasse mais ou menos na posição espiritual. Então, quando Moisés foi chamado para subir o monte, falar com Deus,
Aí a coisa pegou, né? Aí o povo demonstrou que não estava mesmo preparado, que estava mais na ignorância do que se pensava. Então, ficou muito complicado a questão, né, religiosa, de crendice, né, sistemas de crença, porque Moisés subiu ao monte e quando Moisés ficou 40 dias, né, se afastou bastante tempo, né, do povo, o que aconteceu com Moisés? Né? Moisés ficou impressionado com a loucura do povo, né, vamos dizer assim. Chegou e viu o povo adorando um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro e estava adorando e oferecendo sacrifícios humanos ainda em cima daquele bezerro de ouro, né? Sacrifícios humanos. Então, Moisés levou um baque na sua vida, né? Um susto muito grande, né? Eu tenho que resolver isso. Como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou guiar esse povo? Como que eu vou ensinar esse povo se não sabe discernir a mão direita da esquerda? Não tem entendimento para nada? A gente fala uma coisa, eles fazem outra. A gente explica uma coisa, eles entendem o contrário. Então o povo fez toda aquela adoração do bezerro de ouro, adorando, porque achava que Moisés tinha esquecido deles. E Moisés se indignou com isso, né? Isso levou a ira de Moisés. E que Moisés quebrou as tábuas da lei, os mandamentos, de brabo, né? Destruiu aquele bezerro. Eu falei para vocês que não servirá outro Deus, mas o nosso Deus Criador, nosso Pai. Então, Moisés teve que refazer, né, buscar as segundas tábuas da lei, né? Teve que subir de novo, pedir que fosse, né, escrita aquelas tábuas da lei, aliança de novo. E o povo entendia dessa maneira. Se perderam tudo, né? Saíram todos da presença de Moisés, da presença de Deus, do caminho, foram adorar um bezerro de ouro. Então pensa, meus amados, pensa no tamanho da ignorância da humanidade, né? Das pessoas. Eu, o Sananda, o Cristo planetário, estou trazendo a mensagem, estou explicando todas essas coisas, estou mastigando o máximo possível para que o povo entenda, para nós trazer para os dias de hoje a mensagem, o ensinamento, o crescimento espiritual. Mas como resolver um assunto desse se o povo não quer, se o povo não entende, se o povo é ignorante, fala-se para fazer uma coisa, faz outra coisa. Pede para fazer uma coisa, o povo faz outra coisa. E assim foi o sistema de religião na época, criado, o sistema de crença, tinha que ser feito assim por causa do caminho, era muito longo para ensinar a humanidade, estava na primeira série. Então eu estou aqui como Sananda, hoje, canalizado, explicando que o povo começou na primeira série a entender as coisas, é como se fosse uma escola, e tem que passar por segundo ano, terceiro ano, fazer o ginásio, passar para o segundo grau, chegar à faculdade, né? E aí nós temos um longo caminho pela frente para que esse povo chegue à faculdade. E como eu faço isso? Como eu resolvo isso? Como eu tenho muita paciência, muito amor, muita sabedoria, eu estou fazendo de tudo para ajudar o povo, para que o povo se desperte, para que o povo se salve, para que o povo alcance o conhecimento da verdade, para que o povo creia e seja espiritual de coração e de verdade, de sabedoria, porque não basta crescer na fé, tem que crescer na ciência. Então, se eu estou dizendo essas coisas, cresça na fé. É muito bom ter fé, acreditar. Pode mudar os montes de lugar, mas tem que ter ciência, tem que ter conhecimento, tem que ter crescimento. Então veio esse sistema de crença, de religião, desde o passado, desde a época.
Aí foi adiante, Salomão fez o segundo templo, continuou o sistema religioso. Salomão fez um templo maravilhoso, né? Revestido de ouro, de tantas coisas preciosas. Maravilha, uma casa de Deus perfeita. Para Deus habitar e trazer a bênção, né? Perdoar pecado, resolver o problema do povo. Então ele fez todo aquele templo maravilhoso, onde Deus agia dessa maneira, né? Por causa da ignorância do povo, do crescimento espiritual. Então foi vindo esse sistema de crença, passado gerações e gerações, até Davi. O que Davi compreendeu? Davi, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha o mesmo sistema de crença, o mesmo sistema religioso, mesmo sabendo que Davi já era avançado espiritual, já tinha uma consciência expandida, porque Davi, ele sabia que quando ele cometeu o pecado, que ele cometeu o adultério e homicida, né, que mandou matar o marido daquela mulher, colocou na frente de batalha para morrer, então ele cometeu aquele homicídio. Ele pecou e ele reconheceu que quando ele pediu a Deus, que ele orou a Deus, ele disse, Deus, não retire de mim o teu espírito. Ele já sabia que Deus podia habitar no homem. Davi tinha essa consciência, mas não praticou, não levou adiante essa consciência, mas ele orou com conhecimento. Deus, não retire o teu espírito de mim. Então ele sabia que o espírito de Deus estava nele, já habitava no homem. Mas pela dureza de coração, pela incredulidade do homem, pela ignorância, pelo desentendimento, pela falta de sabedoria, de conhecimento, oxalá, até quando nós vamos falar as mesmas coisas? Nós temos que falar sempre as mesmas coisas, porque o povo não entende, se não sai daquela mesmice, como nós vamos poder acelerar? Se está na primeira série, como nós vamos passar conteúdo da quinta série? Então, há uma dificuldade para nós, os espíritos, ensinar a verdade, ensinar o caminho, é fazer o caminho do crescimento. Nós temos que ajudar em tudo, nós temos que pensar em tudo, porque o homem simplesmente não pensa em nada, só quer receber. E eu, Sananda, Jesus Cristo, que estou canalizado nesse instrumento hoje, estou dizendo que não pode ser assim, tem que fazer a sua parte, tem que se interessar, tem que buscar, tem que querer aprender, porque senão fica tudo para nós fazer. Nós temos que ajudar o homem, nós temos que curar o homem, nós temos que dar entendimento para o homem, nós temos que mastigar toda a palavra para o homem, dizer aqui não é só um versículo que você está lendo, meu filho, ó, meu amado, aqui tem uma ciência atrás desse versículo, Sananda está dizendo, tem um projeto atrás desse versículo, tem uma fórmula. E nós, como líder espiritual, choramos, passamos trabalho, dificuldade para fazer compreender a nossa mensagem, mas nós estamos trazendo a nossa mensagem. Então, como Sananda, como Jesus Cristo, hoje eu estou canalizado nesse instrumento para trazer essas mensagens. Mas, meu amado, meu querido, ainda não fique preocupado, não fique apavorado, porque você está num sistema de crença, porque você está num sistema religioso. Não, isso depende do teu crescimento. Nós estamos trabalhando para que você cresça. Mas não, a gente não está dizendo que você deva sair da sua religião agora, né? Não deva sair da sua igreja, não. Você não pode fazer isso, porque você não está preparado para isso. Então você está num sistema de crença que vem desde o passado. Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então era uma separação. O povo seguia Deus, mas Deus separado. Não, Deus não pode estar em nós. Deus tem que estar separado lá, porque nós temos medo ainda, não temos o crescimento, o entendimento ainda correto de servir esse Deus. Então, isso aconteceu no passado,
E quando veio para os dias do Novo Testamento, que é maravilhoso, né, que tem muitas mensagens, muitos projetos, muita ciência, né, que o povo apenas lê como um livro comum, não entende nada, às vezes, o que está lendo na Bíblia. Usa a Bíblia, tem a Bíblia, carrega a Bíblia, mas não entende nada. Então, eles apenas pegam um versículo e não entendem a ciência que eu falei através daquela palavra. Não compreenderam o que eu quis dizer. Então, isso passou para a geração de Cristo, né? Quando Cristo veio, que quando eu vim, né? Melhor assim dizendo, que eu estou canalizado hoje, quando eu vim como Cristo, eu trouxe a inteligência, a sabedoria, trouxe a ciência, a fórmula, trouxe o projeto para que as pessoas pudessem entender mais ainda. O sistema de crença tinha passou junto para a nossa época. Então, o que o povo fez? Quando eu falei, Deus habita em mim, eu estou em Deus e Deus está em mim, o que aconteceu? O povo queria crucificar, né? Não entenderam nada. Este homem está querendo ser Deus, né? Está querendo trazer uma coisa que é uma blasfêmia, né? Então, ainda não tinha o crescimento espiritual, ainda não tinha a consciência expandida. Porque quando se fala Deus está em mim, aí é um alvoroço, né? Todo mundo se preocupa, passa a mão em pedra, porretes e coisa, né? Para matar. Não pode, né? Deus está no homem. Então eles não tinham este conhecimento que Deus poderia habitar no homem. Mas quando eu trouxe esse sistema de ciência para que a humanidade entendesse a verdade, eles ainda não compreenderam. E o que eles fizeram? Eles continuaram com o sistema de crenças, reforçaram os templos, as igrejas, e assim por diante, e fizeram um poder do cristianismo maior do que tinha, né? Então, foi aquele poder extraordinário, né? Cresceu abundantemente o cristianismo. Mas, no sistema religioso, o sistema de crença continuou, porque não entenderam as palavras faladas para eles, mas ainda estavam na ignorância. Então, tinha muitos que dormem. Então, foi feito, né? Todas essas parábolas, foi trazido todo esse conhecimento, porque entre vós muitos estão dormindo. O que quer dizer? Dormindo porque não tem entendimento, né? Não tem conhecimento da palavra. Não tem sabedoria da ciência de Deus. Deus é a ciência. Deus é a sabedoria. Deus é a palavra. Mas nós devemos passar o conhecimento para que o povo entenda que o sistema de crença acompanhou a humanidade todo o tempo. Veio desde as gerações passadas, continuou nas gerações de Cristo, mesmo tendo explicado todas as situações, que foi explicado no Poço de Jacó, está escrito, que eu expliquei lá para o povo, chegará a hora, e o dia vem, e a hora é agora, e o dia é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Foi dito que chegaria a hora, e a hora era aquela, que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Seguiu a espiritualidade em qualquer lugar. Seguiu o conhecimento, a prática do amor, da caridade, do perdão, da ajuda, mas não entenderam a mensagem continuar a mesma coisa, o sistema de crença de religião. Temos que ter uma casa para Deus. Temos que ter um templo para Deus habitar. Temos que ter um templo para nós oferecer oferenda, sacrifício, levar o nosso dízimo e coisa. Então, até quando seguirá a ignorância? Até quando a falta de conhecimento vai continuar? Nós estamos falando, os mensageiros estão trazendo as mensagens,
Estão falando e muitas vezes reclamam porque nós estamos trazendo as mesmas coisas. Estamos falando de novo a mesma palavra. Mas não estão entendendo. Enquanto vocês não entenderem a mensagem, como nós vamos poder mudar a mensagem? Então nós temos que falar, tocar na mesma tecla para que entenda a palavra, para que entenda a ciência. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Então, até quando vão entender o que eu estou falando, o que eu estou passando para vocês? Eu estou dizendo que o sistema de crença, o sistema religioso, tem pessoas ainda que precisa, que deve ficar. Por que não pode sair do sistema de crença? Por que não pode sair do sistema religioso? Porque a pessoa não teve crescimento espiritual suficiente para ser iluminado e para caminhar com as próprias pernas. Aí ele não vai entender, mas Deus está em mim e eu tenho condições de crescer e viver uma vida espiritual, sustentar essa fé, sustentar essa vibração, vou conseguir sozinho. Muitos não conseguem, ele precisa do líder espiritual. Ele precisa ir na religião, ir na igreja, ouvir o seu pastor que é mais instruído, para passar uma mensagem para que ele possa crescer. Ir na casa de oração, ouvir o médium, né? Ouvir o espiritualista, porque ele não teve crescimento. Então eu tenho que ouvir Moisés, eu tenho que seguir Moisés. Eu não tenho crescimento, Moisés tem. Então o que eu posso fazer? Seguir as regras. Agora então, quanto é necessário, se a religião está te fazendo bem e você não consegue sair, tudo bem, sem problema nenhum, tá tudo certo. Mas no momento que você crescer espiritual, que você entender o que eu estou falando, o que o Sananda aqui está falando, o que o Cristo está falando, aí você tem que despertar. Aí você tem que tomar uma decisão. É um religioso ou é um iluminado? Seja um Cristo iluminado ou seja um religioso. Mas aí você vai ter que tomar essa decisão por si própria. Eu não posso forçar você a sair da tua religião, do teu sistema de crença. Não. Sananda não vai fazer isso. Então é respeitado a vontade do livre-arbítrio. Então você tem que crescer, tem que se iluminar, tem que ouvir o que eu estou falando, entender o que eu estou falando, botar em prática o que eu estou falando, para que não se perca na ignorância e no sistema prisioneiro de religião, de crenças. Porque aí será tarde demais se você entender a minha palavra e não querer aceitar, não querer ser iluminado, não querer praticar, será tarde demais para você, porque um dia chegará na minha presença e vai dizer, eu profetizei em teu nome. Oxalá. Oxalá até quando, né? Vai acontecer isso? Eu profetizei na tua presença. Eu curei em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou dizer para você? Apartai-vos de mim, porque nem vos conheço, porque praticar a iniquidade. Porque vocês tiveram a oportunidade de crescer, de se iluminar, e não aproveitaram, não quiseram, foram rebeldes. Deixaram, não, mas eu vou seguir o conforto, né? Não, eu vou apenas ir na religião, vou na igreja, volto da hora, Deus tá, faço minha parte, Deus, pago o meu dízimo e tá tudo certo. Não querer crescer espiritual é uma coisa, estar na ignorância é outra coisa. O ignorante vai recebendo sabedoria, vai tendo entendimento, vai crescendo, vai passando de série, vai chegar à faculdade, porque nós vamos levar o povo a chegar à faculdade. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar, eu tenho que resolver essa questão. Eu não posso deixar a pessoa na quinta série. Eu tenho que fazer chegar essa pessoa na faculdade, no conhecimento máximo da espiritualidade. Chegar a uma perfeição, chegar a um entendimento que Deus
é verdadeiro, que Deus é ciência, que Deus é sabedoria, que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é vida, que Deus é tudo. Mas para nós chegarmos nessa posição, nós temos que explicar o sistema que aconteceu. Então, o povo até hoje, 2023, para pensar, meu amado, meu filho, 2023, as pessoas ainda estão no sistema de crença, estão no sistema religioso. Então, como se resolve uma questão dessa? Ensinando, trabalhando para isso, um crescimento, um despertamento, é uma expansão de consciência. Enquanto não tiver uma expansão de consciência, não se resolve nada. Continua doentes, continua desempregado, continua fome, continua a guerra, continua a falta de paz. Mas quem está fazendo isso? São as pessoas que fazem isso, porque aceitam essas coisas. E não quiseram aceitar a ciência de Deus. Quando eu falei de Deus, eu estava falando do todo, né? De um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso, um Deus criador, um Deus que participa, um Deus que se alegra junto, que sorri junto, que anda junto, que vive junto. Então, o que mais nós podemos dizer para você entender essa mensagem? Oxalá que você entendesse hoje essa mensagem, tudo seria resolvido, não precisava mais nós estar trabalhando e trabalhando e trabalhando e sofrendo, ensinando e buscando, empurrando e puxando. Até quando nós vamos puxar, ensinar, carregar no colo? Entenda, pelo amor de Deus, entenda a palavra da ciência do Criador. Entenda a ciência do amor, a ciência do crescimento espiritual. E se hoje eu estou falando essas palavras, sendo meio forte com vós, porque precisa. Então, se você não consegue sair do sistema de crença, não consegue sair do sistema religioso, você deve continuar até você estar pronto. Porque nós não queremos que saia do sistema de crença para enlouquecer, pirar de vez, né? Ir à loucura. Não saber o que faz e a cabeça perdendo. Então aí é pior ainda, né? Aí pelo menos ali tá caminhando devagarzinho, tá conforme o teu entendimento, conforme a tua expansão de consciência. Eu estou fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que mudar, eu tenho que sair desse sistema. Mas não estou pronto ainda, né? Não vou conseguir sair desse sistema de crença. Então, no momento que você acreditar, olhar para mim, opa, Cristo é a verdade. Sananda é a verdade. Deus está em mim. Eu fui iluminado. Eu tenho poder, eu tenho força para caminhar com as minhas próprias pernas. Aí eu vou sair do sistema de crença. Eu não preciso ir mais no sistema de crença. Não preciso ir mais na religião. Daí Deus, né? Opa, não tem uma casa lá. Calma, aí a coisa mudou, né? Aí veio uma visão fantástica, né? Veio uma revelação divina. Opa, mudou o sistema de casa de Deus. Para aí. Tem um paradigma aqui, né? Tem uma ciência atrás dessa mensagem. Tem um projeto atrás disso que Cristo está falando. Então, tudo vai mudar a partir do crescimento espiritual de cada pessoa, de cada ser, conforme a sua velocidade. Não é no seu tempo, não no tempo do outro. O outro cresceu rapidamente, está bem. Mas não é assim para todo mundo. Então, tem tempo para cada pessoa fazer. Então, por isso, não se apavore. Não fique apavorado por isso. Está tudo bem. Mas, esse sistema de crença, né, o instrumento do Sananda, né, o Jorge, eu vivi muito nesse sistema de crença, de religião. Eu tinha que ir, eu precisava ir, eu não aguentava sair fora, porque a minha consciência não era expandida. Preguei muito a palavra de Deus em templos, em igrejas, em religiões, cantei louvores muito, toquei muita guitarra, fiz aquele trabalho, mas eu precisava, porque o meu crescimento era baixo, a minha ignorância ainda estava, né? Mas fui, né, pastor, pregador do cristianismo há muito tempo e fiz tanto avivamento, né? Fiz até milagres, curei pessoas e coisas, né? Que Jesus, através da gente, fez aquelas coisas todas ali para mostrar, mas aquilo ali era um crescimento, eu estava crescendo, era uma espiritualidade que tinha que ser alcançada. Então, o instrumento
tinha que ser feito. Mas no momento que o Jorge entendeu que Deus é um só, e que Deus é tudo, e que Cristo está em Deus, e Deus está em Cristo, e Cristo está em nós, e nós em Deus, aí, o que aconteceu? O Jorge saiu do sistema de crença. Não preciso mais da religião, não preciso mais de muleta, eu estou bem. Eu vou conseguir superar, né, toda a espiritualidade na minha vida e vou conseguir fazer em Deus, em Cristo, sem muleta, né, sem amuleto de nada, não preciso da religião. Mas então isso é bem explicado para que as pessoas não se apavorem. Ah, mas vou ter que sair da igreja, vou ter que sair do sistema de crença. Não, sai quando você estiver pronto, né? Enquanto você não estiver pronto, tudo bem. Está de acordo com a sua consciência de crescimento. Você está fazendo bem, está praticando o amor, está tentando crescer. Então, no momento que você crescer, que você entender que não é o sistema de crença que funciona, não é o sistema religioso que funciona, pelo amor de Deus, que é a verdade que funciona, que é o todo que funciona, que nós somos Deus e Deus é nós, que nós estamos em Deus. Quando eu falei essas coisas, eu estava em Deus e Deus estava em mim, o Cristo, o povo se revoltou, porque não entendeu. Mas hoje no século 21, 2023, existe muitos espirituais, né, que entendem o que eu estou falando. Espiritualistas, né, espíritas, universalista, entende que eu estou falando da consciência da criação. Entende que eu estou falando da consciência divina. Eu estou falando daquilo que é tudo em nós e em todas as coisas. Mas para nós chegar a esse conhecimento, crescer, nós temos que deixar o sistema de crença, deixar o sistema de religião. Mas tudo ao seu tempo, não precisa correr, não precisa se apavorar, não precisa correr. Nós temos toda a paciência para ensinar toda a verdade. Então, o que eu vim fazer? O que eu, Cristo, vim fazer? Ensinar toda a verdade, até que todo mundo seja e chegue ao conhecimento da verdade, para que ninguém se perca. Está escrito. Lê na sua Bíblia, você pode ler. Está escrito: vim trazer todo o conhecimento da verdade, ou seja, para que todos chegue-se ao conhecimento da verdade, para que ninguém se perca. Então esse é o nosso trabalho. Tem que trabalhar. É duro trabalhar. Temos que se esforçar. Temos que suar. Mas nós temos que fazer. Nós temos que ajudar vocês. Se nós não ajudar, quem vai ajudar? Então você também tem que se ajudar. Tem que aceitar. Tem que crescer. Opa, Jesus falou uma coisa e é importante. Eu vou crescer. Eu vou aceitar pelo menos a mensagem de Cristo. Aceitar a ajuda de Cristo. Aceitar, porque o Espírito de Deus está em mim. Não está na religião. Então mudou o conceito. E eu quero falar para vocês que eu não estou falando bobagem, não estou falando à toa. Eu estou trazendo uma mensagem através desse instrumento, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sou o Sananda, eu sou o Cristo canalizado nesse instrumento. E estou falando toda a verdade. Muitos não entenderam nada do que foi escrito, do que foi falado. Então esse é o grande perigo, o grande erro. Entende de uma maneira e sai torcendo todas as escrituras. Ah, mas Cristo falou isso, Deus falou isso, o profeta falou isso, mas leu, decorou e não entendeu nada. Não compreendeu, não pode praticar a ciência porque não entende. Então, se eu estou falando para você, eu estou provando que tudo tem uma ciência, tudo tem que se cumprir, tudo tem que se encaixar, todo mundo tem que trabalhar de acordo, todo mundo tem que estar unido. Temos que ter uma comunhão, um companheirismo, um amor e ser um só com todo mundo. Então eu estou explicando essas palavras para que você entenda que você mesmo, que tem a sua Bíblia, carrega a sua Bíblia, uma Bíblia como essa, as Escrituras Sagradas. Você lê, você escuta o seu pastor, escuta, o seu líder, mas você não entende nada do que está escrito. Você apenas leu, você apenas decorou, mas não entendeu nada do que está escrito, do que eu estou falando. E aqui eu estou te revelando a verdade. Aqui na sua Bíblia e nessa Bíblia que eu estou usando aqui,
diz o seguinte, aqui mata toda a charada. Aqui diz toda a ciência. Aqui traz o projeto que eu quero explicar para vocês sobre o sistema de crença, sistema de religião. Então, o que acontece? Aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, era aqui que nós teríamos que estar, né? Teria que se cumprir essa palavra. Nós teremos que estar nessa posição espiritual. Então, vocês teriam que estar com essa expansão de consciência hoje. Mas, por causa de muitas ignorâncias, muitos não estão nessa consciência ainda. Então, é necessário o sistema ainda trabalhar. Então, o que eu quero dizer para você é provar a ciência da palavra. É provar a verdade. Então, por que eu estou falando isso? Do sistema de crença, do sistema religioso. Adorar um Deus lá fora de mim. Ah, Deus está lá no trono, Deus está lá na igreja, Deus está lá no templo, e eu tenho que ir lá no monte buscar a Deus. Né? Isso funcionou e ainda, né, acontece no nosso dia de hoje. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando vocês vão entender? Até quando vocês vão abrir os olhos? Então, é este o momento, é chegado o momento. É a hora e agora de nós entendermos, abrir os nossos olhos espirituais, crescer na graça e no conhecimento, crescer na ciência e fazer acontecer a união para que haja a transformação planetária, para que haja a paz, o paraíso tão esperado, que muitos esperam o paraíso. Estão esperando o paraíso, aleluias, mas não estão fazendo nada para que o paraíso aconteça. Então você tem que fazer que aconteça esse paraíso. Tem que fazer que aconteça essa transformação da nova terra. Você é responsável, você tem que trabalhar junto, tem que crescer. Ah, eu não entendi, peça ajuda. Ó, líder, aqui me ensina aqui. Né? Médium, me ensina aqui. Mensageiro, me ensina aqui. Não entendi isso aqui, me dá uma ideia, que eu não compreendi a palavra. Mas aqui a palavra está sendo bem clara. Eu, pelo meu espírito, digo a você que eu, canalizado nesse instrumento simples e humilde, eu, Sananda, Cristo, estou dizendo para vós a revelação da palavra para os dias de hoje, a preparação que nós devemos estar hoje, e não viver mais aquela ignorância do passado. Então, o que eu, Jesus, estou falando para você? Versículo 16, para que você creia, você tem essa Bíblia, você usa essa Bíblia. Né? Você faz até oferendas com essa Bíblia, você faz oferta com essa Bíblia. Né? Você pratica, né, muitas coisas com a Bíblia, mas não entende o que é Bíblia, não entende o que está na Bíblia. Então, Bíblia tem uma ciência, tem um projeto, tem um amor por trás. Então, aqui diz o versículo 16, bem claro para vocês explicar o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que alcançar, como vocês têm que se transformar. Vocês têm que aceitar e entender essa palavra. Então diz o versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabeis que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês. Olha a palavra, olha a ciência. Vós não sabeis que você é a casa de Deus. Então por isso que eu estou falando da casa de Deus. Por que eu rejeitei muito aqueles negócio religioso? Na época, quando eu estive pregando na terra, eu expulsei os cambistas do templo. Não aceitava aquela forma de religião, aquela maneira de adoração. Por quê? Porque está escrito, vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá o templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são santos.
Então veja a ciência da palavra. Muitas vezes você leu esse versículo. Muitas vezes você escutou esse versículo. O pastor leu, o médium leu, o espiritualista leu, mas você entendeu? Você é a casa de Deus. Então não é para você ir lá num lugar chamado casa de Deus. Não é para você construir um templo. Não é para você construir uma igreja, né? Não é isso para fazer. É que você é o templo de Deus. E o templo de Deus é santo. E você não pode destruir esse templo. Você tem que cuidar desse templo. É uma casa que é a casa de Deus e é a casa de você morar também. Eu moro nessa casa e Cristo habita nessa casa. Entendeu? Deus está em nós. Então a casa de Deus é nós. É você, é eu, é todo mundo. Somos a casa de Deus, aonde Deus habita. Então está escrito que a casa de Deus é santo, né? O templo de Deus é santo. E o que nós devemos fazer? Cuidar desse templo. Alimentar bem, né? Cuidar da saúde, bom funcionamento, um exercício físico, buscar espiritualidade, se consagrar, não cometer besteira, pecados e etc., para que não destrua o templo de Deus, que é o corpo. Então, este corpo é o templo de Deus. Então, está declarado, está mais do que explicado, está revelado que o sistema de crença tem que sair fora, o sistema religioso tem que sair fora da religião. Então, nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos santos. Nós somos santos, você é santo. Eu vejo muitos fazerem uns rituais, dizer que tem um templo, que tem um púlpito, que tem um altar, que o altar não pode chegar ali em cima porque é santo aquele lugar. Ah, o lugar de Deus ali é santo, é sagrado. Mas como que um púlpito vai ser santo? Como que um material vai ser santo? Um tijolo, uma madeira, uma parede vai ser santo? Que coisa é essa? Como entender essas coisas? Como tem pessoas que ainda acreditam que um púlpito é santo, que um altar é santo, que tem que ter um altar para Cristo habitar. Se vocês são o templo de Deus e vocês são santos, então eu sou santo. O púlpito é apenas madeira, apenas concreto, apenas tijolo. O que é uma casa, um templo? Apenas material, que seria para servir muito bem se praticasse da maneira correta. Para que serve o templo? O templo, a igreja, serve para a comunhão dos irmãos, para companheirismo, para uns ajudar os outros. Aí funciona, aí é bom, porque é companheirismo, é comunhão. Vamos se juntar todo mundo, temos um salão, né, uma casa de oração, e vamos ter comunhão com o quê? Com os irmãos. Comunhão uns com os outros e companheirismo e ajudar uns aos outros. Então tem o líder, tem o espiritualista, tem o médium que sabe mais e explica mais coisas e o outro que entende menos aprende. Então é para ensinar uns aos outros, é para aprender. Mas não para Deus habitar no templo feito por mão de homem. Deus tem que habitar em meu coração, no teu coração, no coração de toda a humanidade. E enquanto isso não ser resolvido, eu vou dizer para vós, não tem transformação, não tem paraíso, não tem como vai acontecer se a consciência não atingiu. Então nós temos que criar essa consciência que todos somos Deus e que Deus habita em nós. Todos somos Deus em partícula e em manifestações, e eu habito em vós. Então, mais do que compreendido, mais do que mastigado essa palavra, hoje eu trouxe essa mensagem para vós. Hoje eu canalizei nesse instrumento como Sananda para explicar essas coisas. Então eu não estou dizendo para você abandonar sua crença ou sua religião. Você tem que crescer primeiro. Você tem que primeiro entender, compreender que você é um Cristo também. Aí você tem o conhecimento, tem o crescimento, aí você vai fazer o bem o tempo todo, vai praticar o amor, vai ser um líder espiritual, vai ajudar os outros. Aí está tudo resolvido. Aí há transformação, há o paraíso, há paz,
porque o reino de Deus está em nós. O reino do céu está em nós, eu falei isso. Muitos estão buscando o reino de Deus aonde? Ainda acontece hoje. As pessoas estão buscando o reino de Deus lá, estão buscando o reino de Deus em outro lugar. Mas eu falei que o reino de Deus está dentro de nós, dentro de você. Então eu quero que você fique abençoado com a minha bênção do Sananda hoje. Te abençoo ricamente e que você possa ter entendido essa mensagem. E se você não entendeu, nós vamos pregar de novo, vamos trazer de novo, vamos ajudar de novo, porque nós não se cansamos de ajudar, de fazer o bem, de trabalhar para a espiritualidade. Tem que ser resolvido. A coisa espiritual tem que acontecer. Então, não tem mais como mudar. Não tem como sair fora mais. Mas tem que ser mudado. Tem que ser resolvido essa questão espiritual. Então, fique na minha paz. Eu entrego essa mensagem para vós. Amém.